Tá? Então, é como você desenvolve. Não é fácil de você desenvolver um projeto desse. É bastante complexo, ao contrário. Você tem uma gama de atividades que tem a ver com a parte de real estate, que tem a ver com a parte ambiental, que tem a ver com a parte de geração da energia propriamente dita, tá certo? De regulatório, de legal, de procurement. Então é um negócio complexo. Imagina a questão fundiária. Você vai fazer uma grande planta solar, às vezes você está falando com 5, 6 proprietários, você está fazendo contratos com 5, 6 proprietários, depois uma linha de transmissão de 6, 10, 20 quilômetros, você está falando com mais 20 proprietários, que talvez você tenha que negociar uma DUP, negociar a passagem da transmissão por eles. E tudo isso é cartório, tudo isso envolve gente, envolve famílias, envolve relações formais. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa bastante complexa. O desenvolvimento. Então, neste momento, o VMO, o PMO que eu estou trabalhando, é um VMO que cuida desse desenvolvimento pré-obra. Ele vai até o pré-obra. Tá? Às vezes até a engenharia básica, às vezes até um pouquinho antes da engenharia básica de uma planta. Mas é um trabalho que dura aí de 1 a 2 anos, tá certo? De desenvolvimento até você falar, pô, vou contratar um EPCista e vou botar o EPCista para construir. Tá? Uma Legal. engenharia do proprietário, coisa parecida. Então é um trabalho diferente. E é a parte que a gente fala tanto aqui, né? Que esse desenvolvimento, ele é crucial para que você depois consiga de fato implantar o projeto, tenha sucesso na sua implantação, na sua operação. E é um ponto que acaba ficando muitas vezes distante da realidade. Ou seja, muita gente acha que não, eu vou ali, vou conseguir um terreno, vou comprar as placas, contrato alguém para fazer estrutura, ou seja, acaba subestimando os desafios desse tipo de projeto. E a gente acaba vendo muitos empreendimentos desse tipo passando por uma série de problemas. O que você identifica na sua experiência, assim, que são os principais desafios desse tipo de projeto? Você comentou a questão fundiária, que é bastante complexa, né? Principalmente quando você tem projetos lineares, como linha de transmissão, que você passa por diversas propriedades. Se tiver que alterar o caminhamento, você mexe bastante no escopo. O que mais que você pode trazer para a gente? Dizer, olha, essas particularidades aqui são pontos que, se você não cuidar nesse desenvolvimento inicial, depois você vai quebrar a cara lá na frente. André, eu acho que quase todos. É um negócio muito complexo. É complexo e você tem que ter flexibilidade. Já já eu vou entrar num assunto aí que é a diferença entre um projeto preditivo e um projeto ágil. Aqui é ágil na veia. Tá certo? Por conta da flexibilidade e adaptação que você tem que fazer nos planos o tempo inteiro. Mas eu posso te mencionar, por exemplo, o drive aí, o workstream ambiental. Tá certo? O workstream ambiental é complexo. Aliás, poxa, vai daqui uma mensagem muito positiva para os órgãos ambientais do país, dos estados. Cara, é tudo feito com muita rigorosidade, por profissionais muito bons. Então não há projeto que entra meia boca dentro dessa área. Os órgãos ambientais são muito rigorosos. Existe uma proteção enorme a tudo que acontece, a todo o meio ambiente, a toda a parte social, a toda a parte cultural, patrimonial. Então os órgãos eles trabalham de uma maneira muito efetiva. Tá? Então isso exige, por um lado, pelo empreendedor, exige um investimento de tempo, de dinheiro, de novas ideias para tentar fazer projetos que não afetem, que não impactem necessariamente nessas questões ambientais, sociais, culturais, tá certo? Históricas, patrimoniais e o que for. Então o investidor tem que estar, o empreendedor tem que estar ciente de que ele passará por isso, né? Então, esse é um grande desafio, porque não adianta simplesmente chegar e fazer um cronograma e falar, pô, daqui a tantos meses eu vou ter uma licença ambiental. No way, tá certo? Você está sujeito a, poxa, numa visita técnica dessa, no estado de Minas, por exemplo, o piqui é uma árvore tratada de uma forma estadual, ela é tombada no estado. Então, para você derrubar um piquezeiro, você tem todo um trabalho de licenciamento que é diferente de você fazer uma outra supressão, tá certo?
Então, o piquezeiro é tratado de uma forma interessante. Então, tem alguns casos aqui que eu vou te contar, mas a parte ambiental é muito complexa. A parte regulatória é outra parte bastante complexa nos ambientes de energia, na ANEEL, na ONS. E hoje em dia, talvez o maior desafio dos projetos solares é a falta de infraestrutura para conexão. Então, a gente precisa desses pareceres de, temos acesso a uma subestação, ou temos acesso a um seccionamento de uma linha para poder fazer. Para isso, você precisa entrar com todos os projetos nesses órgãos, esses projetos tramitam dentro dos órgãos e os órgãos te dão os licenciamentos, né? Os direcionamentos para você fazer isso, as outorgas para você poder fazer esse tipo de coisa. E hoje em dia, um grande problema que a gente vive no país são diversos empreendedores fazendo muitos projetos no first in, first out. Tá certo? Esses empreendedores conseguem os slots de acesso dentro das subestações, mas nem todos esses empreendedores estão interessados em construir a estação. Então fica o slot de energia ou de acesso a uma subestação ou a um seccionamento de uma linha fica preso, amarrado a um empreendedor que de repente está interessado em vender o projeto. Então a gente tem hoje um problema de infraestrutura no país que nem todos os empreendedores que têm interesse em construir, eles têm acesso. Esse talvez seja o maior dos nossos problemas, que é o problema de infraestrutura propriamente dita. Olha só que interessante, até fiquei curioso agora para saber como é que funciona, né? Quando você vai definir, olha, quero fazer numa determinada região e tal, você começa olhando por esses slots de conexão ou vou primeiro no terreno e depois eu consigo relativamente bem resolver a questão da conexão? O que vem antes, o que é o mais restritivo? Então vamos falar um pouquinho antes e agora. O que está acontecendo agora e falar 2 anos atrás. Primeira coisa é você ir atrás de onde é que você tem uma radiação solarimétrica maior. Onde é que bate mais sol, obviamente, dependendo de quanto bate mais sol e a angulação e o tipo de terreno. Então, você tem algumas características para escolher a propriedade, para escolher a região. Então, tem regiões que são mais propícias. É muito mais propício você construir uma planta solar no Nordeste, no norte de Minas, onde você tem uma radiação solar maior do que você construir, sei lá no sul. Se fizer em Curitiba. Em Curitiba, por exemplo, você não vai render nada. 50 dias por ano. Então a primeira coisa era essa: descobre aonde que está operando, aonde que você vai ter mais radiação solar. Tá? E aí depois você vai atrás de um terreno que tem todas as características também para você desenvolver. Então existe toda uma relação, a gente tem uma relação de critérios para poder chegar num proprietário e falar, cara, você quer arrendar essa tua terra para uma planta solar, né, por 30 anos, por 15 anos, por 30 anos, que é um processo de arrendamento. Tá? E então sempre foi assim, vamos atrás de onde tem mais sol, tá certo? Mas a gente tem a venda dessa energia. O Brasil tá dividido em mercados comercializadores de energia. Então você tem um mercado comercializador de energia no Nordeste, você tem um mercado comercializador de energia no Centro-Oeste. E o mercado Centro-Oeste não é necessariamente a região Centro-Oeste, tá certo? Ela abrange o mercado Sudeste, por exemplo, ele abrange bem mais, ele vai até Rondônia, Mato Grosso, tá? Então é uma faixa equatorial aí, né? E do mercado comercializador. E dentro desses mercados comercializadores, obviamente, o preço da energia, do quilowatt, ele difere. Tá certo? E difere por conta de demanda. Então, é muito mais interessante você produzir uma energia no mercado sudeste que paga mais por essa energia, mas também que cobra mais na taxa de transmissão. Você vai se conectar a uma transmissora, a uma linha de transmissão, uma linha de distribuição, uma subestação de uma distribuidora, para poder chegar na ponta, e isso tem uma taxa para a tua energia transitar ali. Então, isso tudo é um estudo de viabilidade, André. Tá? Você vai estudando essas viabilidades e você vai vendo se, de repente, aquele terreno é bom ou não, o quanto que ele vai gerar, qual é a potência que ele vai gerar, o que você vai querer colocar na planta, quão perto, quão longe você está da subestação ou do seccionamento da linha de transmissão, da linha de distribuição. Então, é um estudo de viabilidade muito legal. Isso faz parte do meu trabalho.
Tá certo? Faz parte do meu trabalho toda a parte de você ter um land bank e desse land bank você ver como é que estão os estudos de viabilidade e falar, pô, agora vamos acionar vamos acionar aquele, vamos desenvolver este projeto, vamos desenvolver aquele. Então, estou trabalhando hoje, eu falei que no meu portfólio eu tenho 10 projetos, ou no portfólio que eu tenho trabalhado eu tenho 10 projetos, e 10 projetos de desenvolvimento próprio, a gente ainda tem mais alguns que a gente está vendo para comprar, projetos já desenvolvidos, mas nesses projetos aí você faz esses estudos e tem land banks muito maiores. Tá? Então, o land bank é bem maior do que desses 10 projetos. A gente tem áreas que a gente está prospectando, você vai prospectar essas áreas. Tá? Então, a discussão a discussão tradicional era essa, era uma discussão de radiação solarimétrica e de estudos de viabilidade. Tá? Hoje em dia, por conta desse desafio da falta de infraestrutura, o que a gente está indo atrás, a gente está fazendo o caminho inverso. A gente está vendo aonde tem slot para conexão. Já que o grande problema no país de solar é conexão, aonde a gente tem condição de ter conexão? Tem condição de ter conexão em tal lugar. Então, a gente volta e faz uma engenharia reversa e vê se a gente tem algum terreno, alguma propriedade no land bank para atender que esteja perto daquilo e que dê alguma certa viabilidade. Mas o problema hoje é a conexão, o principal problema.